O governo Lula exige, olha o verbo, hein? É isso mesmo? Exige. O governo Lula exige mudanças da gestão Tarcísio de Freitas sobre a remoção da favela do Moinho, localizada no centro de São Paulo. O governo do estado deu início ontem à retirada das famílias da comunidade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Secretaria de Patrimônio da União, vinculada ao Ministério da Gestão, impõe que a transferência seja feita apenas se as famílias forem realocadas, que também é razoável. O órgão também diz que apoia a mudança desde que ocorra por vontade dos moradores e sem intervenção de força policial. Moradores do Moinho têm realizado uma série de protestos contra as demolições de casas no local. A ideia do governo de São Paulo é transformar a área em um parque. Meu querido Leandro Ferreira, considerando que o Brasil é uma federação em que a União tem suas competências, os estados outras e os municípios também, não é um pouco autoritário o governo federal fazer esse tipo de exigência? Se a polícia está removendo, é porque tem autorização judicial para fazê-lo. Essa é uma exigência legal ou uma exigência demagógica? Capês, essa é uma exigência lógica se você está pensando que precisa solucionar o problema, né? A exigência é para que a remoção ocorra oferecendo alternativas de moradia. Senão a gente vai ver mais aproximadamente 1.000 famílias sendo despejadas, indo para uma nova ocupação irregular ou indo para as ruas da cidade de São Paulo. O terreno, o pedaço lá de terra, de chão, onde estão essas famílias, onde está a favela do Moinho, é de propriedade da União. Então, se o governo do estado quer fazer alguma coisa lá, precisa negociar, sim, alternativas para que as pessoas que lá estão sejam transferidas para uma alternativa digna de moradia. O que está sendo feito lá é oferecer alternativas que não condizem com aquele público. O governo do estado está oferecendo crédito habitacional, que é esse que a pessoa que tem salário consegue obter na Caixa Econômica, por exemplo, né, para famílias que sequer têm carteira assinada ou que têm uma renda baixa e não se qualificariam para esse tipo de programa habitacional de crédito. Então, eu acho que faz sentido, sim, que haja uma contribuição do governo federal no sentido de pedir mudanças no plano para essas famílias. Eu não sei o que está causando indignação em relação a isso. Vocês querem ver as pessoas na rua a qualquer custo? Eu não. Ali, de fato, tem problemas de segurança, está muito próximo da Cracolândia, a Polícia Militar e a Polícia Civil provavelmente têm indícios de que ali ocorre atividade criminosa que são importantes de serem desmontadas, né? Não entendo, inclusive, por que não desmontou algumas até hoje. A gente vê a Cracolândia funcionando da forma como está, né? Apesar de haverem indícios suficientes para que os crimes sejam ali apurados, né? Então, eu entendo que a gente precisa dar destino digno para essas pessoas e não botar na rua para atender aos caprichos do mercado imobiliário que tanto espera por esse programa do Tarcísio, que é um equívoco por si só de fazer uma PPP para construir um monte de torres ali que vão ser depois alugadas pelo próprio governo do estado para colocar suas secretarias estaduais. Muito bem. Bom, é óbvio que as pessoas não podem ser arrancadas de casa e jogadas na rua. No caso, são famílias que aderiram aos programas habitacionais da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. E essa saída já estava programada. Agora, Sérgio Zagarini, o grande erro é esta tolerância, essa leniência dos governos com ocupações ilegais em áreas de proteção ambiental, em áreas em que são contra a lei do plano diretor, a legislação urbanística. Depois que se instala, cria um problema. Por que no Brasil cada um faz o que quer e o PCC explora esses loteamentos e essa população como bem pretende? Primeiro que as organizações criminosas são oportunistas e se escondem atrás de pessoas que necessitam. Porém, nesse caso específico, você bem pontuou, ali a gente já está falando de uma área consolidada. E quando a gente fala agora, por exemplo, da Secretaria de Habitação aqui do Estado de São Paulo, a gente tem lá os programas habitacionais que envolvem o CDHU, que com certeza já faz parte, Leandro. Ninguém está dizendo que o governo do Estado quer que moradores sejam expulsos e todos virem moradores de rua.
Mas em nenhuma hipótese foi falado isso. Inclusive, o Capês, no preâmbulo, ele falou o seguinte, ele falou, olha, você não acha que é uma interferência do governo federal em exigir do governo estadual que faça algo, se nós vivemos uma federação? Aí sim, e é esse o grande ponto. O governo federal, que é sim o detentor da área ali, através da SPU, deveria fazer como é feito em outros municípios. Quando o governo federal, vou dar um exemplo da área portuária, daqui da Baixada Santista, quando o governo federal pretende expandir e explorar melhor a região da área portuária, que tem algumas situações de invasões, o que ele faz? A empresa que eventualmente irá explorar aquela região, ou que já ganhou alguma licitação, ela, muitas vezes, para conseguir garantir a utilização daquele local que tem um valor inestimável, ela indeniza, ela constrói em parceria com o CDHU. Então, veja, olha como a gente agora está falando de uma solução muito mais prática para quem está em casa e nos ouve. Você pega o governo federal, aliado com o governo estadual, através de uma empresa que irá explorar economicamente a área para dar solução em moradia e habitação para essas pessoas. Não simplesmente achar que o governo do estado não sabe o que faz. Não é assim que a gente busca soluções práticas para as pessoas que estão nessa região. Meu querido Ricardo Rous, para tomar como exemplo a cidade de São Paulo, cerca de 80% da população é obrigada a morar onde só tem 10% da infraestrutura social. E nessas áreas as ocupações são ilegais, ninguém fiscaliza absolutamente nada. Quando você vai fazer uma retirada como essa, sempre é problemática, porque o governo que eu digo é qualquer um, é leniente em tutelar e proteger o espaço público, né? Agora, aqui o plano diretor, ele inviabiliza a construção de prédios muito altos que poderiam trazer essa população para a região central. Então, falta o planejamento urbanístico, né? A gente começar a discutir a questão sob um prisma um pouco mais amplo. Falta sim, Capês. Realmente aqui o problema está nas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal. Nesse caso específico, que nós estamos tratando da comunidade do Moinho, o terreno é federal. Ele foi invadido, se construiu no terreno, o governo federal fez nada. O que o governo federal fez? Nada. Absolutamente nada. Ok? O governador Tarcísio agora fez uma proposta. Me cede o terreno, eu vou negociar com essas pessoas e transferir essas pessoas. Mais da metade das famílias, de acordo com o CDHU, já estão conversando com o CDHU, já estão identificando moradias, algumas já assinaram, algumas já se organizaram. Então é um processo que está acontecendo, porque ele não é simples, ele é complexo. E a ideia do governo do estado é, então, alocar essas pessoas sim na CDHU, começar o processo, então, de derrubada ali para transformar o espaço em um parque público, ok? Agora que alguns movimentos organizados, políticos, que a gente já sabe os nomes, que a gente já sabe como faz, estão fazendo uma baderna danada para sair dali, o governo federal está começando a querer exigir coisas. A gente que tinha que exigir do governo federal que por que o terreno do governo foi invadido? Por que o governo federal não fez nada? Não deu a mínima, não ligou nada, não apresentou um projeto, não realocou essas pessoas, não construiu. O governo não fez nada. Agora que algum outro ente da federação, o governo do estado, se propõe a fazer, inclusive negociando com as famílias. Isso já está acontecendo. As informações do CDHU dizem que mais da metade das aproximadamente 1.000 famílias, mais de 500 e poucas famílias, 536 se eu não estiver enganado, já estão conversando e encontrando seus imóveis na proposta de realocação que o governo está fazendo. Então é impressionante quando algum ente resolve fazer algo num universo que está muito errado, como o Capês falou aqui, pega os 3 entes da federação, municípios, estados e União, quando um ente se mexe e quer fazer, como é nesse caso, o caso do governo do estado de São Paulo, um monte de gente vem gritando por uma série de interesses. Quem está preocupado que tem órgãos do PCC tomando conta no tráfico na região ali e na criminalidade? Cadê o governo federal se manifestando e com essa preocupação? Você não vê. Você não vê uma palha. Agora está exigindo que o governo faça o que ele já está fazendo, tá? Porque a nota que foi exigida aí é que o governo já está fazendo. A CDHU já está conversando com as famílias. Ninguém vai tirar as famílias ali, como o Leandro falou, e colocar na rua. Isso não existe. Vai se negociar, como já está fazendo, como mais da metade das famílias já se entenderam, mas tem sempre um grupinho politizado com interesse, que escreve os cartazes, que coloca fogo em pneu e que faz o caderno. Rous, quer dizer então que a Secretaria do Patrimônio da União cruzou os braços, deixou invadir, o governo do estado arruma a solução e agora com os braços cruzados começa a criticar. Começa a exigir.